O que vem a seguir é uma entrevista com o professor Aldo Dinucci, professor da Federal do Espírito Santo atualmente, tradutor do Epiteto, do Manual do Epiteto, que foi o nosso livro, ou um dos nossos livros do Clube do Livro de 2023. A entrevista que você irá assistir até agora estava exclusiva para os nossos alunos do Clube do Livro. Mas, gentilmente, o professor Aldo também acedeu para que nós a divulgássemos aqui no nosso canal do YouTube também. O professor Aldo Dinucci também fez esse livro excelente, Manual de Estoicismo, em que ele faz um balanço sucinto, breve, do estoicismo, mas extremamente profundo, respeitando as complexidades. O professor Aldo Dinucci é uma das figuras mais generosas, né, do mundo filosófico que eu conheço. Espero que você goste da entrevista. Se você gosta de estoicismo, de filosofia, de mundo antigo, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta também. Aproveite a entrevista e meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto aqui não é filosofia. Saudações, meus amigos. Vamos agora começar a entrevista com o professor Aldo Dinucci, e que traduziu no nosso Clube do Livro de 2023 o Manual do Epiteto, de Flávio Arriano. Eu quero apresentar o professor Flávio Dinucci, separei algumas perguntas e nós vamos seguir essa dinâmica. Perguntas, respostas e, ao final, nós abriremos aqui para algumas perguntas dos nossos alunos que estão aqui também ao vivo conosco, no momento em que gravamos. Eu vou seguir a biografia do professor que está no mais recente livro publicado, que é o Manual, quer dizer, ou não, Manual de Estoicismo, a Visão Estoica do Mundo, do professor Aldo. O professor Aldo é bacharel em filosofia pela Universidade Estadual do Rio. Ele é mestre e doutor em filosofia pela PUC do Rio. Ele é pesquisador honorário da Universidade de Kent e professor de filosofia antiga da Universidade Federal de Sergipe. Ele se dedica à pesquisa sobre estoicismo, com ênfase em Epiteto. É fundador e editor responsável desde 2007 do periódico científico Prometheus Journal of Philosophy, Jornal de Filosofia Prometheus, e coordena o grupo de trabalho Epiteto. Também é membro da Cátedra Unesco Arcai e dos programas de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal da Bahia, da Federal de Sergipe e da Universidade de Brasília. Traduziu o Manual de Epiteto, que foi o que nós lemos aqui no clube, Lições de um Estoico, o livro 1 das Diatribes de Epiteto e sobre a brevidade da vida de Sêneca. Professor, muito obrigado pela generosidade de estar aqui, obrigado por aceitar o convite. E a pergunta não estava no script, mas me veio agora. Eu faço essa pergunta porque ela é inspiradora para quem quer entrar no mundo da filosofia, que é majoritariamente o nosso público. Temos professores de filosofia conosco, mas a maioria do nosso público é de pessoas que não fazem parte do mundo acadêmico, mas que querem se relacionar com a filosofia, tal qual as pessoas se relacionam com a astronomia, sabe? Ou seja, elas gostam de ouvir falar sobre o assunto, elas se interessam pelo assunto, mas não necessariamente elas querem ser especialistas no assunto. Então, a pergunta é, professor, o que que faz um professor de filosofia com esse currículo se iniciar, se interessar por filosofia lá na origem, a criança Aldo, o adolescente Aldo? Como é que foi essa entrada, professor? É, tá passando um carro aqui de propaganda, né? Acho que Não, o não- áudio tá perfeito, não tá Tá, vazando não. tá perfeito. Não, primeiro, eu agora estou na Federal do Espírito Santo, eu consegui uma redistribuição, então estou trabalhando Ah, agora na Federal do Espírito Santo, e na pós-graduação aqui também, e o resto é isso, é tudo igual, né? perfeito. Agora, essa é uma questão difícil, né? Eu entrei para esse mundo da filosofia de uma forma totalmente inusitada. Eu sempre tive, desde criança, um gosto por leitura. Eu estava vendo lá, percebi mais tarde que era uma espécie de criança precoce. Com 7, 8 anos, estava lendo Odisseia, estava lendo Ilíada, estava lendo Lucrécio, Platão, etc., né? E hoje em dia eu percebo que isso não é comum, né? E então eu morava em Petrópolis lá e havia sebos maravilhosos na época. Ainda há algum ou outro, mas na época tinha uns 10 sebos. Então você comprava esses livros por uma bagatela, sabe, uma quantia ínfima. E eu devorava aquele negócio todo, né?
tinha toda aquela atmosfera de Petrópolis também, da paisagem petropolitana e tal. Mas eu comecei fazendo engenharia, por incrível que pareça, engenharia no Fundão, na Federal do Rio de Janeiro. Eu acho, não consegui, não me adaptei. Depois fiz física, ainda um ano não me adaptei. Depois fui morar nos Estados Unidos 1 ano e meio trabalhando lá. E na volta, eu não tinha a menor ideia do que ia fazer. Minha mãe falou assim: poxa, faça um teste de, como se fala, um teste de aptidão, né? Tipo, teste vocacional, que chamavam na época, não sei se ainda é assim, né? E aí eu fiz o teste e só deu uma coisa. Eu falei, saiu filosofia. Eu falei assim: rapaz, estou falido. O que eu vou fazer com isso? Estou falido. E aí, de fato, eu entrei, fiz a graduação na UERJ. Na época, eu passei tanto para o UFRJ, o IFIX, né? E para a UERJ, mas eu preferia a UERJ, tinha um caráter mais popular, mais inclusivo, sabe? E agora, sempre minha convivência ali com o pessoal foi muito difícil até hoje, né? Porque eu sou um outsider, totalmente outsider. Para vocês terem uma ideia, a minha monografia de graduação foi sobre a figura da mulher na obra de Antônio Carlos Jobim, segundo Jung. Então, isso não tem nada a ver com filosofia diretamente, né? Isso também não é filosofia, né? Com certeza. Gostei, não, esse é o seu lugar, então, pô. Então, eu estava lendo outro dia, tem umas coisas interessantes ali, eu acho que eu vou até tentar publicar. Primeiro tem que digitalizar, pedir para alguém digitalizar, porque ainda é do tempo da máquina de escrever, né? Então, fui assim, fui fazendo, fiz um planejamento assim de 10 anos. Eu falei, pô, em 10 anos eu tenho que estar com um doutorado, certo? E assim fiz, né? Então, terminei a graduação e fui para a PUC, prestar doutorado, e foi assim, não sem muita inspiração, para falar a verdade. Fui fazendo, sabe como é? E Mas sempre. o senhor queria ser filósofo, professor de filosofia, ou isso não era claro ainda na cabeça? Não, eu nunca quis ser filósofo nem professor de filosofia. Nunca, para mim, eu cresci em Petrópolis, isso não era uma profissão disponível, né? Ser filósofo, né? Que profissão é essa? Né? E muito menos professor. Na minha família não tem quase professor nenhum. Então não é uma tradição. Meu pai era engenheiro, meu tio era engenheiro e por aí vai, né? Havia uma tradição dessa área técnica, né? Então Sim. nunca me ocorreu ser filósofo, nunca me ocorreu nada disso. Então fui fazendo, e também fui fazendo sem muita inspiração. Então, fiz os textos, etc. A inspiração veio quando finalmente me deparei com um texto de Sêneca. Eu já tinha terminado o doutorado. Aí deparei com uma seleção de cartas de Sêneca. Falei, poxa, estudei 10 anos de filosofia e jamais me falaram sobre isso. Veja só. Porque também, até pouquíssimo tempo, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, também isso não é considerado filosofia. Pois é. Até recentemente, meus colegas ficavam me ridicularizando, dizendo assim, Aldo estuda autoajuda, certo? Aí eu falei, poxa, realmente eu me autoajudei bastante, né? Porque com essas pesquisas de autoajuda eu consegui financiamento de toda parte, inclusive da Academia Britânica, né? Fazer o quê, né? Então, mas eu não busquei assim, eu vou ser bem-sucedido, nada. Não, eu me deparei com o assunto, fiquei realmente apaixonado pelo assunto, né? Pelo Epiteto, pelo Sêneca, e comecei a praticar literalmente. Minha primeira abordagem, eu acho que eu já falei isso em outra parte, minha primeira aproximação com o estoicismo não foi teórica. Por isso que uma vez teve um encontro, um estoicon, que tinha gente dessa divulgação popular, né? E aí me chamaram para ajudar a organizar e tal. E aí lá pelas tantas disseram assim, nós somos do estoicismo prático, você é do estoicismo teórico. Isso me ofendeu. Eu falei, poxa, isso nunca foi verdade. Nunca foi verdade. A minha aproximação sempre foi prática, em primeiro lugar. Sempre foi prática. E, Não, vamos, posteriormente, pela minha própria profissão, né, eu aproveitei a profissão já ajuda nesse caso, né? Então eu quero foi chegar nesse sentido. nessa parte prática. Eu quero chegar nessa parte prática, mas antes, eu quero passar pela parte teórica, que é, o senhor já começou a responder. Como é que começou o processo de tradução na sua trajetória? E foi com Sêneca, provavelmente, né? Ou foi direto com Epiteto? Como é que a tradução chegou? E qual que é o desafio de traduzir um estoico para uma linguagem atual?
É uma boa pergunta. Primeiro, né, eu tive uma grande boa fortuna, porque eu passei para a PUC do Rio. Na época, a professora, minha orientadora era Mauro Iglesias, inclusive era tradutora de Platão, né? Então, ela colocou todos os seus alunos para estudar grego. E aí eu devo a ela essa capacidade, né? Porque aprender grego sozinho, né, não é nada fácil, certo? E aí eu estudei com ela durante muitos anos, inclusive o Fernando Rodrigues também, que é do IFIX, professor do IFIX, que é um associado dela, a professora Irlen também, que traduziu recentemente, inclusive, o Banquete de Platão. E aí foi assim, eu fui me habilitando dessa maneira. Já o latim foi como autodidata mesmo, porque na medida que você aprende certas noções do grego, você aprende por inferência também as mesmas, a declinação do latim e tudo mais. É uma língua muito mais próxima de nós, né? O latim, obviamente, porque a gente fala uma espécie de latim, né? Um latim tardio, por assim dizer. E é uma língua românica. E aí eu já tinha uma certa tarimba nisso, tanto que a gente já tinha publicado e traduzido o Tratado do Não Ser do Gorgias, que era uma obra complexa, né? Com a ajuda do Fernando Rodrigues e tal. E na minha tese, na dissertação também, eu traduzi muita coisa para a dissertação, né? E o meu primeiro impulso para traduzir o Epiteto foi isso. Não havia, na época, uma tradução de Epiteto. Não havia. Então, essa tradução que você está na sua frente aí, foi a tradução que eu fiz em 2000, entre 2000 e 2001. Uhum. Porque simplesmente não havia nada disponível. E a gente começou, posteriormente, em 2007, eu fiz uma pequena edição na universidade de cópias xerox mesmo, né, com capa um pouquinho mais grossa, para distribuir pelo correio para quem quisesse, né? A gente tinha uma promoção, quem quisesse, a gente enviava graciosamente pelo correio essas obras. E isso sempre foi uma preocupação para mim. E isso eu critico muito meus colegas, porque meus colegas não têm qualquer preocupação, em geral, né, com a divulgação para o povo do seu trabalho. E eu acho isso uma coisa lamentável, porque nosso trabalho é financiado pelo povo, certo? Quando fomos funcionários públicos, somos pagos pelo povo. Então, você fazer uma pesquisa e não partilhá-la, não comunicá-la minimamente ao povo, que propicia e possibilita a sua pesquisa, eu acho um grande erro, né? Então, desde o princípio, o meu primeiro impulso em relação ao epiteto foi a divulgação. Falei, poxa, isso aqui é fantástico, preciso divulgar. Preciso divulgar. E aí, traduzindo o manual. O Sêneca tem um volume de cartas, inclusive, que o Cacá Diegues gostou muito, fez até uma resenha, né? Saiu no Globo e na Academia de Letras, né? Elogiando. Mas aquele volume de cartas eu traduzi para mim mesmo. Posteriormente, o Ulisses Trevisan, que é o editor, meu editor aí da Auster, né? Ele chegou para mim, Aldo, você tem alguma coisa para publicar? Eu olhei em volta, não tinha nada, só tinha aquele volume de cartas que eu tinha traduzido para mim mesmo. Eu fiz uma seleção das cartas mais importantes para mim. Eu falei, tenho essa seleção de cartas aqui. Aí ele falou, poxa, então vamos publicar. Então, eu sequer almejei publicar, na verdade, essas cartas, essa seleção de cartas de Sêneca, né? Foi um serviço, um trabalho que fiz para mim mesmo, né? Então é isso, meu impulso originário, primário, foi um impulso de divulgação. Eu vi a importância desse material, a importância, vi a utilidade disso, né? E, inclusive, me ajudou numa situação muito difícil que eu estava vivendo na época. Eu falei para mim mesmo, poxa, é muito injusto que as pessoas não tenham acesso fácil a esse material, né? Como você tem agora, está com um livro ali na sua frente, né? E, enfim, E no final das contas é o que permite haver trabalhos como o meu, né? O trabalhos como o seu, de ir lá, pegar no original, traduzir. É que algum divulgador como eu pode. Agora vem aqui, né? Pessoas do grande público, vamos ler esse negócio junto, fora da academia também, né? E, de certo Exatamente. modo, isso tudo, a gente só está aqui hoje porque o senhor fez o seu trabalho antes, né? Isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Os E eu trabalhos de visei tradução. exatamente isso. Uma vez, rapaz, um porteiro de São Paulo me Ah, mandou, lá naquele ano de 2010, me mandou uma carta, um e-mail, não lembro, pedindo alguns exemplares essa edição que eu fazia universitária, né? Tem até uma lista, depois eu posso até pegar para mostrar. Porque ele ia fazer um curso de ética para colegas porteiros. Veja que porra, que interessante. foda.
Então, esse tipo de inserção na sociedade, para mim, é a melhor coisa, né? Você falou de como astronomia, me lembrei de Carl Sagan, né? Porque eu sempre me inspirei É muito no isso, modelo do Carl Sagan. é E isso. desde Não, criança foi sempre meu ídolo, né? Nesse sentido de ser um grande cientista e se preocupar com a divulgação a tal ponto que ele dizia que a falta de divulgação de qualidade da ciência ameaçava a segurança nacional como ameaça. como ameaça. Segurança, A gente sentiu isso na pele nos últimos anos, né? exatamente. Né? E com a filosofia também, né? Acho que com a filosofia acontece a mesma coisa. Primeiro que acontece um tipo de mistificação em relação à figura da profissão, né? Que é tanto a profissão acadêmica quanto essa profissão de falar sobre a realidade, de fato, né? Não falar sobre os filósofos que falaram sobre a realidade, Uhum. mas abordar a realidade de modo filosófico tem muito uma mística em relação a quem tá de fora, assim, quem nunca entrou na faculdade, na universidade. Até quem entra na universidade não sabe responder muito bem o que um filósofo faz, né? Eu tiro por mim. Assim, ninguém sabia dizer muito bem o que estava fazendo ali na faculdade, na universidade. Acho que tem pouca discussão sobre isso, porque a gente não vê muita gente fazendo isso. E Exatamente. quando vê, são poucas pessoas, né? E também não tem muito com o que comparar, e aí acaba que. Mas, professor, eu queria agora ir mais para aquela coisa da prática que o senhor mencionou anteriormente, que era assim. Disseram que o senhor era um filósofo, quer dizer, era um estoico teórico e eles eram práticos, né? E aí eu queria perguntar nesse sentido, assim, eu pensei em fazer alguma discussão aqui da relevância dos ensinos do Epiteto e a partir desse tópico falar sobre a prática. O que o Epiteto, o que um romano do século, lá perto do século I, tem para falar para brasileiros do século XXI? Acho que essa é uma pergunta. E não só para falar, o que a prática desse cara, naquele período tão distinto do nosso, tem para falar com a prática que a gente pode adotar hoje? Primeiro, né, tem um autor, provavelmente vocês conhecem, que é o Philip K. Dick, que é o autor de ficção científica, que Ah, escreveu, sim. por exemplo, o Blade Runner, né, entre outros livros. E ele tem uma tese com a qual concordo. Ele resume numa frase: o império jamais terminou. Então, segundo ele, algumas questões do século I da nossa era permanecem totalmente atuais nos dias de hoje. Como que não houve um progresso, como que a gente está engastado, como a gente está preso naquele meio período histórico. Por exemplo, a questão da religiosidade, do cristianismo, a questão da intelectualidade sempre posta em xeque, né? Certo? Os históricos eram muito perseguidos politicamente, por exemplo, durante o Império Romano. A questão do poderio militar, a questão da democracia, da sua relevância ou não, a questão. Então, essas questões todas estavam presentes naquele momento e continuam presentes hoje. A questão da violência, né? A questão da escravidão ou da servidão, que apenas mudou de nome, né? Segundo na minha opinião. Então, as questões daquele tempo são as questões de hoje. Então, num certo sentido, nós ainda estamos no século I, por mais absurdo, mais fantástico que possa parecer. Né? Inclusive, a nossa língua também é um neolatim. Né? Até na língua nós estamos atados aos romanos, aquele período ali da história da humanidade. Então, nesse sentido, a atualidade é total. A atualidade é total. Não podia. Por isso que eu falo, até escrevi um texto outro dia, não sei se vocês viram, eu falo do estoicismo uma filosofia do futuro, Não. porque está no meu blog. Porque, primeiro, se a gente comparar as instituições, há uma incomensurabilidade entre as nossas instituições e as deles, né? No sentido da própria família, da amizade, de governo, etc. Mas qual é a grande vantagem que a gente tem? E isso eu sempre saboreei essa vantagem ao pegar um texto desse tempo, né? E aí já encarando por outra perspectiva e estudar um texto desse. A gente pula, dá um salto sobre todo esse caos do mundo contemporâneo, sobre todos os ressentimentos do mundo contemporâneo. A filosofia contemporânea, ela está, vocês devem ter estudado algum desses filósofos contemporâneos ou modernos, ela está
entupida de ressentimento, e ressentimentos raciais, ressentimentos políticos, ressentimentos religiosos, certo? E você, ao consumir essa filosofia, você se alimenta desses ressentimentos e acaba se ressentindo junto, né? Enquanto você lê um Sêneca, por exemplo, você se livra de tudo isso, você tem uma visão desobstruída da humanidade, sabe? Você aprende a relativizar essas coisas, você compreende que a nossa era, no que tem de dela, ela vai passar. E tudo isso que se tem em alta conta hoje em dia, como fossem grandes questões, grandes problemas, tudo isso, em pouco tempo, vai ser nada. Eu lembro, por exemplo, dos meus colegas de graduação que eram soviéticos. Havia um grupo de soviéticos na graduação da UERJ, né? E eles acreditavam firmemente na União Soviética. E eu ria da cara deles e eles me odiavam, né? O que é a União Soviética hoje? Qual é o nome daquele autor que escreveu? Stalin, né? É Stalin. Escreveu livros e mais livros sobre o materialismo dele, etc. Quem lê isso hoje? Quem se importa? Ninguém se importa com nada disso, né? Então, boa parte do que foi feito no século XX, hoje já está entregue às traças, já foi jogado fora, ninguém se importa, né? Já a filosofia estoica, não, ela resistiu ao teste do tempo. Você não vai perder seu tempo lendo os estoicos, porque eles resistiram ao teste de milhares de anos. Então, é algo de evidente qualidade, de evidente relevância, e nos permite repensar a realidade a partir dos princípios, né? E pondo de lado todos esses terríveis ressentimentos raciais, políticos, ideológicos da nossa época, né? E sabendo, e nos possibilitando até ter uma visão mais compreensiva sobre ele e sobre as pessoas também. A gente Sim. percebe que, na verdade, é tudo um grande teatro, né? Tudo uma grande tragédia, uma grande comédia, de acordo com o ponto de vista que você observar. Tem uma chave de interpretação que eu li recentemente no Isaiah Berlin, falando sobre o romantismo, no livrinho que ele tem de introdução ao romantismo. Lá pelo capítulo 2 ou 3, ele tenta fazer uma análise sociohistórica do nascimento do romantismo lá na Alemanha em comparação com o que acontecia na França. E a análise dele passa por dizer que a França era urbana, cosmopolita, rica, e a Alemanha unificada, né? E a Alemanha é o contrário, né? Não tinha Alemanha, para começo de conversa, era uma região mais pobre, era uma região mais rural, e isso se revertia, de certo modo, no espírito alemão e a França se revestia no espírito francês. A França muito mais extrovertida e a Alemanha, ou o mundo germânico, muito mais introvertido. E a tese dele é que uma filosofia como o romantismo, ou uma cosmovisão como a romântica, só poderia ter nascido ali, num contexto introvertido, com inúmeras outras influências culturais, como o pietismo, né, aquela variante do luteranismo lá, que também prega mais a introspecção e tal. E ele lança algumas hipóteses audaciosas, né, essas grandes interpretações de como a história acontece. Ele fala assim: de vez em quando, a humanidade passa por períodos de introspecção, quando tudo mais externamente parece ruir, as referências parecem não mais serem tão sólidas quanto pareciam. Quando isso acontece, a humanidade se volta para dentro. Isso já acontecera antes, diz ele, no período helenístico, em que a polis se desintegra, e aí o centro de referência maior, consequentemente, também, e, portanto, o homem não tem outra alternativa a não ser voltar-se para dentro. Daí surgem as diversas propostas helenísticas, a estoica incluída, né? De certo modo, se essa interpretação estiver correta do Isaiah Berlin, a gente pode pensar o nosso tempo. Uma das grandes modas de pensamento de 30, 40 anos para cá, até 50, é enquadrar o nosso tempo como pós-modernismo, né? E uma das maneiras de entender o pós-modernismo é justamente essa, é a desconfiança nas metanarrativas, né, nas grandes narrativas, das teorias que abrangem todos os aspectos da vida. E, consequentemente, se há uma descrença nas metanarrativas, há uma pulverização e fragmentação de possíveis narrativas de vida, e, portanto, uma desorientação, né, de qual alternativa adotar. Se vivemos numa época desorientada, então vivemos numa época que se busca voltar para dentro. Se busca voltar para dentro. E
Portanto, o estoicismo, sendo uma dessas filosofias que busca voltar para dentro, e eu não sei se essa é uma metáfora adequada para compreender o estoicismo, e eu quero saber o que o senhor pensa. Então, a gente compreende um pouco por que o estoicismo voltou a ser tão próximo de nós, né? O senhor confirma essa interpretação? O senhor tem uma interpretação diferente do porquê que o nosso ambiente cultural se parece tanto com o dos estoicos antigos? Acho que tá, o volume tá Eu tenho uma interpretação agora. diferente. Essa interpretação que você mencionou é a que circula nos meios acadêmicos, e eu acho que ela parte de um erro de interpretação fundamental. O erro segundo o qual, com a queda da polis, há uma fragmentação, como você falou, né? E não há mais política, não há mais vida política. Eu acho esse um erro terrível, porque a queda da polis não implica o fim da política, pelo contrário, implica uma nova política. No Império Romano, temos muita política, temos toda uma política dos gregos com os romanos, dos gregos com os persas, dos gregos com todos os povos com os quais eles negociavam, comerciavam, guerreavam mesmo, né? Tanto que eu provo isso. Se você olhar, por exemplo, todos os estoicos do período médio e do período imperial, todos eles estão envolvidos com questões políticas e com grandes políticos da época. Por exemplo, o Diógenes da Babilônia foi convidado em 155 a.C. para fazer uma apresentação em Roma para livrar os atenienses de uma cobrança de taxas dos romanos. Foi aí que os romanos, pela primeira vez, entraram em contato com o estoicismo. Panécio de Rhodes era amigo de políticos importantes em Roma também, o círculo do Cipriano Emiliano. Depois temos o aluno dele, o Posidônio de Rhodes, que era extremamente famoso como pensador político entre os romanos, tanto que era admirado por Pompeu e por Cícero. Então, Cícero fala que vai assistir às aulas dele. Inclusive, tem uma passagem fantástica de que o Posidônio defendia uma noção de justiça restaurativa. Então, ele convenceu Pompeu Pompeu havia condenado alguns piratas e a pena para a pirataria em Roma era crucificação, pura e simples. Então, ele convenceu Pompeu não sabemos exatamente como, mas a tentar reconduzir esses piratas para a vida na sociedade. Vejam que coisa totalmente diferente, né? Tentou reformar esses indivíduos. E então o estoicismo na era imperial, no período médio, no período imperial, ele se volta para uma tendência social-democrata, né? Na medida que, no período imperial propriamente dito, eles começam a se opor aos imperadores que eles consideram tiranos, defendendo uma coisa que eles chamavam de libertas, que é a liberdade de expressão para temas políticos. Um tema bem atual, inclusive, né? E por causa disso, muitos deles foram condenados à morte ou ao exílio. Por exemplo, Musônio Rufo, que é um filósofo que eu trabalho muito também, não é tão famoso como os demais, mas merecia ser famoso, ele foi exilado 3 vezes. Epiteto mesmo, é exilado. Ele dá as suas aulas em Nicópolis, foi expulso de Roma, junto com todos os filósofos. Sêneca foi condenado à morte por um suposto envolvimento na conspiração de Pisão contra Nero. E, para não ir longe demais nos nomes, o próprio Marco Aurélio foi imperador. Então, não se trata propriamente, na minha concepção, de uma volta para dentro, embora também não possamos descartar isso. O que acontece? O que há de uma característica que marca tanto o nosso tempo quanto aqueles tempos? Eram várias culturas em contato. Então, a Roma foi a primeira sociedade verdadeiramente cosmopolita da face da Terra. Os romanos admitiam quase todos os cultos. Em Roma, se você chegasse em Roma, você podia construir um templo para o deus que você quisesse. Eles acolhiam os deuses estrangeiros. Certo? E isso também caracteriza a nossa época, essa pluralidade de culturas, de opiniões, de religiões convivendo no mesmo espaço físico. Certo? Então, a necessidade de fazer política é maior do que nunca, como era naquele tempo. A necessidade de pensar política é maior do que nunca. Tanto a gente, eu tenho 56 anos, vocês não são tão jovens, né? Assim, você deve ter 40,
Vocês estão por volta dos Não, 40 anos. eu sou um moleque, eu tenho 34 anos só. Então, mas você, pela sua vida, você sabe que hoje em dia se discute muito mais política do que há 20 anos atrás. Sem dúvida. Muito mais, muito mais. Porque esse contato com o outro se tornou frequente. Então, o tempo todo a gente está sendo confrontado com uma pessoa de uma religião diferente, de uma orientação ideológica diferente, e etc. e tal, né? Através dos meios de comunicação, da internet e tudo mais. Então, é preciso repensar isso tudo. E não é fácil. Não é fácil. Então, existe um afastamento do humano em relação à natureza e em relação à humanidade mesmo. Então, esse sentimento que a gente percebe hoje já era familiar daqueles tempos, um sentimento do indivíduo se sentir isolado, se sentir destacado do mundo, né? Tanto que por isso que a gente deve entender esse... Aliás, eu escrevi isso nesse livro do Manual de Estoicismo, né? Esse lema dos estoicos, seguir a natureza, como voltar a seguir a natureza. Porque o lema desse, seguir a natureza, só faz sentido no momento em que você não segue mais a natureza. No momento que você se percebe apartado, divorciado, separado da natureza, né? Então, o estoicismo, nesse sentido, é uma busca de religar o humano ao cosmos e ao restante da humanidade. Certo? Sempre lembrando que uma das teses mais importantes dos estoicos é a tese da irmandade humana, que, segundo muitos autores, é a própria base para os direitos humanos, por exemplo. Porque essa ideia de humanidade, tal como os estoicos colocaram, é muito própria deles. Eles não fazem uma distinção entre raças, entre gêneros, entre nada disso. Eles consideram todos os humanos como irmãos e irmãs. A tese é clara. Cada humano traz em si um fragmento da divindade, com o qual pensa, né? E, nesse sentido, todos os humanos são filhos e filhas do Logos, né? De Deus. É simples assim. Então, consequentemente, todos os humanos são irmãos e irmãs. Essa chave de interpretação é bem interessante. Eu não tinha lido ela em lugar nenhum ainda. Todas as chaves de interpretação que eu tinha lido eram aquelas que eu falei. Mas essa sobretudo, o estoicismo ser uma reconexão com o todo, né? Tanto com a física quanto com a humanidade, ela pode ser, então, interpretada hoje, talvez, como resposta à fragmentação do mundo moderno, né? Resposta a essa que não é única, né? Os românticos estão tentando responder isso, o Hegel está tentando responder isso. Exatamente. A gente está tentando responder isso há alguns séculos já, né? Desde depois da Revolução Francesa, do Exatamente. Iluminismo ali. Então, talvez essa chave de interpretação seja mais interessante, né? O estoicismo é um tipo de reconexão laica com o todo e com a humanidade, né? Não, não, é bom você falar isso. Não laica, mas religiosa. Religiosa? Não, fala Sim, mais sobre isso, professor. então, eu comecei a pensar isso a partir do livro genial da Raquel Gazola, professora Raquel Gazola, chamado Ofício do Filósofo Estoico, um livro de 1999 da Loyola. Hoje em dia é um livro raro de se achar fisicamente, mas vocês podem achar em PDF. Uhum. Por um acaso do destino, tinha dado o meu, e aí um colega meu se aposentou e ele me deu o mesmo livro. Eu falei, poxa, eu dei e recebi novamente, porque hoje em dia é bem caro ele para comprar. E ela diz o seguinte: ela fala sobre o período arcaico, aquele período que entre 500 e 800 a.C., no qual havia uma confluência entre nomos, que é a lei, e a physis, que é a natureza. Então, nesse período, não há lei escrita. Então, as regras humanas, as leis, eram percebidas como naturais, mais ou menos como nos índios brasileiros. Não tem uma lei escrita, mas há todo um conjunto de regras que são vistas como emergindo na natureza, em concordância, em consonância com a natureza, né? Com a formação da polis, passa a haver uma cisão entre a lei, o costume, né, e a natureza. Aí começa a separação do humano com a natureza. É uma questão que eu estava falando com uma professora, que é amiga minha hoje, que parece que houve uma espécie de trauma na passagem do humano da aldeia para a cidade. Um trauma do qual a gente não se recuperou até hoje. Não um trauma localizado do Brasil, não, mas um trauma da humanidade como um todo. É toda essa nostalgia para voltar à natureza, tudo isso, como você falou, é uma preocupação constante de todo mundo, né? Não só na filosofia, mas fora dela, na poesia e por aí vai. E o que a Raquel vai dizer? Os estoicos, através da física, eles fazem confluir novamente a natureza com a lei. Eles reintroduzem o humano na natureza.
O Uhum. humano, mais uma vez, é visto como uma parte da natureza, não somente uma parte, como diz o Marco Aurélio fala belamente que o humano não é apenas uma parte, meros, em grego com rho, mas é um órgão da natureza, melos com lambda, certo? Então, nós somos uma parte, não só uma parte, mas uma parte importantíssima da natureza. E eu, pessoalmente, foi exatamente o que eu experimentei ao me intensificar meus estudos sobre o estoicismo, essa religação com o natural. E é uma religação que é religiosa, nesse sentido de religar, e religiosa também no sentido básico do termo, porque a natureza, os estoicos, é Deus. Uhum. Nas diatribes, no manual, eu traduzo Theos por Deus. Tem uns tradutores que colocam Deus com letra minúscula. Deus com letra minúscula, para mim, não é nada. O que é Deus com letra minúscula? Deus é Deus. Tanto que os históricos não veem esse Deus como um Deus particular dos gregos. Não, esse é o Deus sobre o qual todos falam. Mesmo no panorama politeísta, todos os deuses e deusas, no final, se reduzem a um só, na conflagração. Né? Então, nesse sentido, também é uma experiência religiosa. E isso não passou despercebido pelos estoicos, pelo contrário, temos vários tratados teológicos, inclusive de um dos libertos de Sêneca chamado Lúcio Aneu Cornuto, que escreveu um tratado de teologia estoica, explicando os mitos dos deuses gregos e romanos através da cosmovisão estoica. Certo? Então, esse é um ponto que é interessante, que o Hadot, Pierre Hadot, aquele que falou muito sobre os exercícios espirituais e tal, ele destaca. Essa cisão entre teoria e prática, ela é própria da nossa época. Ela começou em algum momento na Idade Média. Porque antes disso, você não separava a teoria da prática filosófica. Eram coisas que estavam interligadas. Então, essa visão que nós temos hoje da filosofia como um mero estudo teórico, ela não tem nada a ver com o que era a filosofia na antiguidade, que era um modo de viver, que era uma escolha de vida, e era um modo de você criar amizades, né? Parece que como você faz aí no Círculo do Livro, vocês não vão apenas discutindo, vocês vão criando laços, né? Sem De dúvida. afeição e tudo mais. Então, é muito diferente do que é a filosofia hoje. E não possui esses elementos. Né? Por isso, quando você falou isso não é filosofia, nos termos atuais, o estoicismo também não é filosofia. Também não é. Porque o que era filosofia para ele não tem nada a ver praticamente com o que se considera hoje como filosofia. E a noção de razão deles era muito mais ampliada. Incluía estudo de oráculos, incluía a questão da religiosidade, incluía a questão também da ciência e tudo mais. Eles tinham uma visão alargada do que fosse a razão. Hoje, a razão, para nós, é uma mera capacidade de fazer inferência, só isso. E a Sim. filosofia é meramente um estudo conceitual, certo? Que não tem, e, mais uma vez, insistindo, né? Isso, na filosofia antiga, não era isso. Nunca quis ser isso, inclusive. Não sei se eu respondi, eu acabei... Ah, não, eu respondi. Nesse Não, sentido. respondeu. Também O... também é isso que a Raquel Gazola fala. Então é difícil para a gente entender mas como uma filosofia pode ser religião? Porque na medida em que o estoicismo lida com a divindade, ela é sagrada. Esse é o termo que a Raquel Gazola fala. A filosofia é sagrada, como é sagrada uma religião. Sim, sim. É no mais alto grau de valor, né? Nesse sentido. Exatamente. Tem no final do manual, o aforismo 52, o parágrafo 52, diz exatamente o quanto a gente inverte o que é filosofia, né? Ele fala sobre os três tópicos da filosofia. Ele fala, o primeiro e mais necessário tópico da filosofia é a aplicação dos princípios. Aí ele bota um exemplo. Não sustentar falsidades. O segundo é o das demonstrações. Aí bota entre aspas um exemplo. Por que é preciso não sustentar falsidades? O terceiro é o que é próprio para confirmar e articular os anteriores. Por que isso é uma demonstração? O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é verdadeiro? O que é falso? Aí ele fala, portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo e o segundo em razão do primeiro. Mas o primeiro é o mais necessário. E nele é preciso demorar-se. E o primeiro é exatamente seguir a aplicação de princípios, né? E ele vai explicar exatamente a inversão que a gente fez na história da filosofia ocidental, né? Porém, fazemos o contrário.
no terceiro despendemos o nosso tempo e todo o nosso esforço em relação a ele, do primeiro descuidamos por completo, eis aí porque, por um lado, sustentamos falsidades e, por outro, temos a mão, como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. É exatamente isso, né? Resumiu a deturpação da filosofia de lá para cá, né? Que é aquela coisa do... Existe o doutor em ética que é corrupto, mas ele é doutor em ética. Isso seria inconcebível, né? É, teria que caçar o diploma de um doutor em ética que é corrupto, mas não, a gente convive bem com esses dois mundos hoje, não há problemas pra gente. E aí eu queria fazer a transição, professor, da sua tradução para o seu livro de manual de estoicismo. Sair do manual do Epiteto para o seu manual de estoicismo, que, pelo que eu consegui compreender aqui, tem uma perspectiva, claro, retomando a tradição, mas fornecendo a sua leitura. Tanto é que no capítulo 4 o título é Como Escrever o Seu Próprio Manual de Estoicismo. Fala um pouco sobre a concepção desse livro e se ele apresenta alguma proposta sua do que é a tradição estoica, e como ela se encaixa hoje, por favor. É, esse livro eu estava planejando escrever há muito tempo. Aí, por sorte, o Ulisses Trevisan, ele falou assim, que tal você escrever um livro sobre estoicismo? Eu falei, poxa, é justamente o que eu estava pensando em fazer isso daqui a 10 anos, né? E aí foi um desafio, foi 1 ano e meio escrevendo e tal. Eu coloquei ali, consegui colocar no papel a minha concepção do que é filosofia. E ela, que eu saiba, ela é bastante original. Ela surgiu, por um lado, com esse contato com a Raquel Gazola, né? Surgiu com a obra dela, né? E surgiu também, por outro lado, com uma conversa que nós temos no GT Epiteto, no grupo de estudantes e admiradores de Epiteto, que a gente tem uma espécie de círculo do livro, só que é o círculo do Epiteto, né? Então, temos uma série de pessoas, umas da área da filosofia, outras não, que se reúnem online, às vezes esse ano a gente se reuniu até presencialmente para falar sobre Epiteto, para discutir, etc., né? Então, existe essa... Então, por exemplo, tem qual é o nome dele? Agora, o João Leite Ribeiro, que é o escritor, é, em São Paulo, dramaturgo. Tem o Afonso, que é também outro dramaturgo. Tem o Danilo Patucci, que está fazendo doutorado comigo na UNB, mas originalmente ele fazia na USP, é professor. Então, temos a Vanessa, que é advogada, e fez comigo mestrado. Essas pessoas foram chegando assim, né? E eu falei, pô, por que você não aproveita e faz um mestrado? Porque vamos unir o útil ao agradável, né? Porque aproveitando que, né, eu estou nessa área, né, ainda você fazendo uma dissertação é uma ótima oportunidade de aprendizado e tudo mais, né? Aliás, se vocês quiserem, eu também oriento lá pela UNB, é gratuito. Você é de São Paulo, não? Você é de Brasília, né? Talvez aí você se... Não, eu moro em Minas, no Ah, mora em interiorzinho de Minas? Minas. Ah, É. sim. Onde mesmo? Eu tinha Eu pensado que era Brasília. moro, eu moro numa cidadezinha chamada Passa Vinte, que Ah, você é falou, fronteira você com São falou. Paulo e Rio. Você falou. Isso eu lembrei agora, tá certo. Então, a gente tem essa comunidade de pessoas que nós discutimos muito, nós estamos conversando sobre essas coisas, e então essas pessoas também contribuíram, de alguma maneira, né, para esse livro, tanto que eu enumero, inclusive, elas na dedicatória do livro. E é o resultado de 20 anos de reflexão sobre esses temas. E eu escolhi um caminho diferente porque é o caminho da complexidade. Porque é uma ilusão. Tem muitos livros de introdução ao estoicismo que são assim. Aliás, entre nós, né? Eu não recomendo, como professor de filosofia, nenhuma introdução à filosofia. Se vocês tiverem um livro desse, joguem fora. Peguem a lata do lixo, joguem fora, porque são terríveis. Eles simplificam, eles mutilam, eles falseiam o conhecimento. Então, é o tipo de livro que eu não quero que meus alunos tenham, nem meus amigos tenham. Joguem fora. Vou jogar fora assim, rasguem, porque para que alguém não tenha, corra o risco de ler. Estão entendendo? Porque é uma coisa terrível. E, em geral, essas introduções ao estoicismo tinham esse mesmo defeito, eram muito simplificadoras. Parece que o estoicismo é uma espécie de doutrina assim, pura e simples, de uma meia dúzia de preceitos e acabou-se. Certo?
Só que essa aproximação simplória, simplista, ignora que o estoicismo se desenvolveu por pelo menos 7 séculos, do século IV a.C. ao século II depois de Cristo. O século III depois de Cristo, que o último que se menciona é um estoico chamado Médio, já no século III. Então, muita coisa aconteceu ali, muita discussão, muita divergência. Se, por um lado, para entrar na escola, eles tinham que aderir a certos princípios, por outro lado, eles interpretavam livremente esses princípios. Então, eles discutem entre si muito. As escolas helenísticas discutem entre si, umas criticam as outras, e os próprios membros das escolas internamente também discutem entre si, ou diretamente, ou pelo tempo, né? Como, por exemplo, Posidônio discutindo com Crisipo. Não conheceu o Crisipo, naturalmente, Crisipo é do século IV, e Posidônio do século I a.C., mas eles estão discutindo as ideias, né? Então, o estoicismo é um fenômeno muito complexo, muito complexo. E conhecê-lo minimamente demanda muito tempo e muito estudo, conhecê-lo de uma forma adequada, né? Eu costumo dizer que eu precisaria de pelo menos 400 anos para poder ler tudo que eu preciso ler sobre o estoicismo. Estou falando de fontes primárias, não estou falando de comentador, Sim. não. Sabe? Imagina os comentadores, né? Então, a gente tem que a gente não pode mascarar essa complexidade do estoicismo. E é justamente isso que faz do estoicismo uma filosofia perene, uma filosofia sempre viva, né? Essa complexidade, da mesma forma, uma música de Mozart, né? Aquela complexidade garante a sua longevidade, a sua eternidade, literalmente, porque é ali que está o segredo da coisa, né? Então, estudar o estoicismo é abraçar essa complexidade, abraçar essa diversidade mesmo. Então, eu tento apresentar para o leitor o estoicismo a partir desse prisma, dessa complexidade. E qual que é a sua concepção de filosofia que o senhor apresenta aqui? Que o senhor falou que tem uma certa originalidade. O senhor poderia, sem cortar a complexidade dela, dar indícios do que ela seria? Sim, em primeiro lugar, né, um fato que poucas pessoas percebem é que o estoicismo é uma filosofia feita por imigrantes. Ela é cosmopolita também nesse sentido. O Zenão de Sítio era um fenício, certo? Clientes de Um Assos. africano, né? Africano antes de existir o que a gente hoje chama de África, né? Não exatamente africano, que era de Chipre. Chipre ali na frente da Ásia Menor, mas as colônias fenícias estavam intimamente ligadas à África e havia já várias colônias fenícias africanas, como Cartago, por exemplo, como Útica. Então, havia todo esse contato, né, da filosofia estoica com o mundo mediterrâneo como um todo, por assim dizer. A África, a Ásia Menor, a Europa, né, através da Grécia, e continua assim. Todos os nomes são nomes estrangeiros, podemos dizer assim, de imigrantes. Então, temos Crisipo de Solis também, que é na Ásia Menor, e em Roma, eles não vão ser propriamente imigrantes, embora seja em alguma medida, porque Sêneca, por exemplo, é de família espanhola. Marco Aurélio, parte da família dele também é espanhola. Vejam que interessante. O Mussônio era etrusco. E por aí vai. O Diógenes era da Babilônia. O Posidônio era de Rhodes. E, além de os romanos, mesmo quando eram romanos autênticos, eles eram uma minoria ideológica. Eram defensores da República e da liberdade de expressão política. Essa libertas era uma liberdade de expressão que cabia a certas classes em Roma, através da qual eles podiam se manifestar contra temas políticos. E isso estava sendo ameaçado justamente no tempo no tempo dos imperadores, né? Especialmente os imperadores tiranos, como Calígula, como Nero, como Domiciano, como Vespasiano e por aí vai. Então, esse caráter político do pensamento estoico e cosmopolita, não no sentido cosmopolita atual, que o cosmopolitismo atual tem um sentido pejorativo, né? Mas esse sentido de se ligar a cosmópolis, que é o cosmos. A grande cosmópolis é o cosmos. Né? Não foi percebido de uma forma aguda por ninguém que eu saiba. Essa percepção de que o estoicismo não trata primeiramente de uma ação interior, mas de uma ação visando o bem comum. O Marco Aurélio fala isso o tempo todo. Eu fiz uma apresentação há 2 semanas lá na UF, mostrando isso, como a partir da República de Zenão de Sítio a gente chega na ação
a ação comunitária que visa o bem comum de Marco Aurélio. Certo? Então, o Marco Aurélio, se vocês. Aliás, vai sair minha tradução, né, no Marco Aurélio pela Companhia das Letras, aí, no princípio de janeiro. Ah, é? Poxa, É. se tivesse saído esse ano, teria sido ela que a gente teria adotado. A gente adotou a tradução da Edipro, se eu não me engano, é do Edson Bini. Mas a minha, modéstia à parte, tá legal, porque tá. Não, eu acredito. Não só. Não digo que seja melhor, né, mas ela é legal que tem essa visada da política, né? E também tem todo um montão de notas e introdução feita por mim mesmo também. E então essa visão do estoicismo como uma filosofia que visa o bem comum, isso não se vê por aí. Não se vê. E eles falam o tempo todo sobre isso. O que mais me choca é como isso pode ter passado despercebido por tanto tempo. Certo? Inclusive, eu estou falando aqui, vai sair num livro de filosofia, sobre as diferentes noções de justiça na filosofia ao longo do tempo. Né? Aí me convidaram para fazer um dos capítulos, e eu estou falando sobre esse capítulo, que eu tratei da justiça nos estoicos. E o que é o justo para os estoicos? A ação que visa o bem comum. Eu chamo de ação comunitária, mas não tem nada a ver com ação comunista, não, como algumas pessoas acharam. Né? É mais o comunitarismo no sentido liberal, certo? Porque vocês sabem, né, que a doutrina liberal comporta certas facetas comunitárias. Tem um comunitarismo liberal, né, inclusive. Então, é isso que eu acho que é mais importante. Eu mostro claramente como essas coisas se ligam, né? Como os estoicos acabam por concretizar, por assim dizer, a cidade ideal de Zenão, num ideal de ação política comunitária, ação política que visa o bem comum. E o que significa isso? Significa que você tem que cumprir bem o seu papel na sociedade, qualquer que seja ele. Se você é um pai, você vai cumprir. Sendo um bom pai, você ajuda politicamente a sociedade. Você ajuda a polis, você ajuda a cidade. Como o Mussônio falou muito bem, aquele que destrói a família, destrói a cidade, né? É uma frase que ele tem numa das diatribes. Se você é um bom padeiro, aliás, eu fui padeiro uma época, né, nos Estados Unidos, eu fazia bagel. Se você é um bom Pô, que padeiro, sensacional. você faz um bem para a sociedade também, porque você já foi numa padaria de manhã comprar um pão ruim, né? Uma coisa terrível, né? A padaria perde dinheiro, né? As pessoas ficam tristes comendo aquele pão, né? Todo mole, né? Exatamente. Mas se você é um bom padeiro, não, a padaria do seu patrão ela prospera, você prospera, todos ficam felizes. Então, se trata de desempenhar bem os seus papéis na sociedade, quaisquer que sejam eles. E isso é bonito no estoicismo. Então, você pode desempenhar bem, você pode ser importante para a sociedade, não importa qual papel, quão modesto seja o papel que você tem. Você pode ser um bom, digamos, uma pessoa que cuida de uma casa, uma boa dona de casa mesmo, uma boa mãe, e essas coisas todas que hoje em dia costumam ser até desprezadas, né? A pessoa ser mãe, a pessoa cozinhar, como se fosse uma tarefa menor, né? Os históricos veem tudo isso por igual. Aliás, o próprio Crisipo era um bom cozinheiro, ele nos legou até uma receita de lentilhas. Tem uma receita que até como eu gosto também eu gosto não, eu cozinho para mim o tempo todo, né? E eu vou testar estou para testar essa receita do Crisipo de Não, eu lentilhas. quero essa receita. Tem que fazer circular ela aqui no nosso grupo, porque a experiência da leitura só se enriquece se a gente comer uma receita dos estoicos. Então, essa reconexão com o cosmos se dá através disso, se dá através da compreensão que nós desempenhamos papéis na sociedade e diante do cosmos também. E qual é o nosso papel diante do cosmos? Um deles é exatamente de exegeta do cosmos. Nós não, como diz Epiteto, nós não somos seres que apenas usam as representações, mas também que temos que interpretar essas representações. Em outros termos, nós somos seres que precisam compreender o mundo no qual eles vivem. Nós precisamos compreender o mundo no qual vivemos. Daí toda essa... Por isso que a gente lê, né? Por isso que vocês estão então, aí lendo, conversando comigo e lendo livros e mais livros, e por isso que os cientistas fazem ciência, e por aí vai. Por isso que bons músicos fazem boas músicas. São diversas formas da gente ver o mundo, né? De a gente compreender o mundo. E, então, é isso, né? Que eu deixo muito claro no livro, né? Que o estoicismo é uma filosofia que busca religar o humano ao cosmos e ao restante e à humanidade através dessa ação visando o bem comum
que se traduz em desempenhar bem os papéis que nos foram atribuídos pelo destino. Muito bom. Essa chave de interpretação, para mim, já valeu. Eu não tinha ela, e agora vai certamente fará parte do modo como eu me aproximo dos estoicos. O senhor sabe que tem um preconceito, às vezes declarado, às vezes não declarado, com o estoicismo. Eu tenho um preconceito, né? Porque ele ficou muito atrelado ao mundo empresarial nos últimos anos, né? E aí ele ficou declaradamente por esses grandes empresários e marqueteiros, né? Acho que o Holiday é o principal deles, né? Que era um grande marqueteiro, e é ainda, e ele fez um rebranding para ser um grande estoico, né? Hoje ele é mais conhecido pelo estoicismo, talvez, do que pelo trabalho dele anterior. E eu tinha um certo preconceito contra o estoicismo, porque eu achava que era ideologia de empreendedor. Não que empreendedores não precisem ler também, né? Mas era preconceito. Eu tô confessando todos os meus pecados aqui. Portanto, eu tendi a ler o estoicismo justamente por uma chave de interpretação única e exclusivamente individualista. E não é essa que o senhor está fornecendo agora, né? Coletivista, comunitarista, né? Melhor dizendo. E, e mudou completamente o modo como eu encaro. E de fato faz todo sentido. Para finalizar, acho que uma última pergunta antes de abrir para o pessoal aqui, caso alguém queira fazer uma pergunta. Acho que o senhor já começou a responder, mas eu queria sistematizar. Qual que é, qual que é o conselho que o senhor daria para alguém que está se aproximando do epiteto pela primeira vez? Que cuidados essa pessoa precisa tomar para não interpretá-lo de modo equivocado? Ou para se aproximar dele o mais próximo possível do que de fato é o espírito do epiteto? Excelente pergunta, né? Eu escrevi esse livrinho aí do Manual de Epiteto justamente para isso. Vocês veem que não é um livro redutor. Na introdução eu faço uma apresentação a partir de Heráclito, muito brevemente, a partir de Sócrates, né? Então eu não faço nenhuma redução assim como ao modo como a gente vê por aí, infelizmente, muitas pessoas fazendo. Então, o primeiro conselho que eu dou é não leiam Introdução à Filosofia. Não leiam. Não leiam. Não leiam. Nem a Introdução ao Estoicismo. O meu manual, por isso que eu coloquei Manual de Estoicismo. Não é introdução, é manual. É outra coisa. É como o manual. Por exemplo, você vai comprar um carro, você vai ver o manual dele para quê? Para você se instruir de como você vai lidar com o carro nas diversas eventualidades, né? Mas imagine que você vai comprar um livro chamado Introdução ao Meu Carro. Poxa, você não vai querer ler isso, né? O meu carro foi... Não, isso é chato, né? Você quer um manual. Como que funciona, né? Um manual que caiba na mão, certo? Então, foi por isso que eu fiz a questão também de não ser uma obra longa, porque o manual tem que caber na mão. O manual vem de manuales, né? Vem de manos. E em grego é enkeiridion, algo pequeno que cabe na mão, certo? Então, essa preocupação com concisão era constante na antiguidade. Não é à toa que o Flaviano ele compôs o manual, porque os romanos precisavam de manuais. Eles eram homens práticos, eram empreendedores, por assim dizer. Eles não tinham tempo de ficar lendo calhamaços gigantescos, né? Então, havia um manual do soldado, havia um manual de lógica, havia manuais, né? Qualquer um que trabalha na área técnica sabe a importância dos manuais. Porque a área técnica é voltada para a prática. E a filosofia na antiguidade também era voltada para a prática. Então, tudo bem, você pode até ler um calhamaço de 500 páginas, mas quando você tiver tempo. Certo? Então, o melhor é você se concentrar numa boa tradução. Aquela tradução e ler essa tradução até cansar, até decorar. Certo? O Zenão de Sítio tirou um oráculo para ele, né? E o oráculo disse que ele devia ficar da cor dos mortos. Aí ele fez o que significa isso, né? Ele entendeu que era para estudar os antigos até ficar como eles. Da cor dos mortos, você já viu quando vocês colocam uma folha dentro de um livro, e tempos depois você abre e está lá como fosse a impressão da folha no livro? Então, a gente tem que ser assim com esses livros. Não se trata de ler muitos livros, mas de ler o mesmo livro muitas vezes até conseguir absorvê-lo, né? Essa é a ideia, é transformar a filosofia em palavra viva na alma, como na expressão do Platão, né? Logos em psíquicos, ou na expressão de Sêneca, que ele traduz o mesmo dito de Platão por viva vox, que também é o nome do nosso grupo de pesquisa, né?
Daí que vem Viva Vox estoicismo, né? Então, a ideia não é se tornar você capaz de falar sobre estoicismo, nem você ficar falando para os outros de estoicismo, nem ficar lendo milhões de livros sobre estoicismo. Não estamos falando de pessoas da sociedade, não de acadêmicos, né? Mas ler um livro, ler até decorá-lo e até conseguir praticá-lo e até conseguir encarná-lo. Esse é o objetivo. Essa é a meta, certo? Então, é por isso que o Flávio Reno escreveu esse manual para ele, em primeiro lugar, depois ele publicou. Então, Então, essa é a daí a ideia. sua incitação de cada um escrever o seu manual de estoicismo, né? Porque no processo de escrita você encarna os princípios na sua conduta, né? No processo de Exatamente. Então, por formulação. exemplo, você pega um livro desse aí, o Manual de Epiteto, você vai, não tem a pena do livro, vai sublinhando tudo que você achar que precisa. Depois você vai fazendo notas nas margens. Não tem, o livro é seu, você pode anotá-lo à vontade, né? Depois que você anotou e leu e releu, aí você pega um outro livro, eu pegava agendas. E você começa literalmente a copiar as partes que você achou mais importantes. Depois, isso no exercício diário, né? Eu fazia isso espontaneamente lá em Petrópolis, eu ia para o jardim, tinha uma mesinha de plástico, colocava um incenso até para ficar, não, mas para a gente entrar no clima, né? Certo? E um incenso depois, e fazia isso ao final da tarde, mas cada um pode escolher o horário melhor, né? As tardes de Petrópolis eram muito, muito gostosas, né? Aquele entardecer fresquinho, etc., no jardim. E depois você começa a parafrasear essas passagens. Parafrasear é colocar aquela passagem nos seus próprios termos, nas suas próprias palavras, para você se apropriar daquele conteúdo. E é impressionante que o mesmo capítulo do manual, na 20ª vez que você lê, vai ser totalmente diferente da primeira. Isso que é fantástico. Sabe? Não é um livro que se esgota. Ele tem uma multidão de significações e significados. Então, você jamais vai esgotá-lo. Então, deixa só um segundo, só para mostrar aqui que eu estou com uma edição, só um momentinho. Então, essa aqui essa edição que eu falei, é uma edição que a gente fez na Federal de Sergipe para divulgação, né? Ah, Então, eu peguei uma essa edição foi dessa. a de divulgação gratuita, que era só alguém. Exatamente, é. E que é essa que está na sua mão aí do manual, só que essa aí está na edição mais bonita, né? Obviamente. Né? Sim. E olha, isso aqui são as anotações da capa. Né? Tudo anotado de uma forma quase. Hoje, alguém poderia dizer que é um problema de foco, né? É o excesso de foco. Certo? Então, tudo anotado à exaustão. E depois que eu anotei tudo isso à exaustão, eu anotava isso, eu passava isso para minhas agendas e depois parafraseava. Então, qual é o objetivo? É produzir um discurso interior, substituir o seu antigo discurso anterior, segundo o qual você é só um pedaço de carne, que você é separado do mundo, que é separado das pessoas, que você, né, é destinado à infelicidade, para um discurso segundo o qual você é parte importante do cosmos, você é parte importante da sociedade e cumprir bem o seu papel faz diferença primeiro para você e depois para a sociedade como um todo. Isso, inclusive, eu mencionei o João Leite Ribeiro, né? E ele é portador de esquizofrenia, é um dramaturgo, escritor e portador de esquizofrenia. Então, ele teve poucas possibilidades de interagir na sociedade. E ele disse que, estudando estoicismo, pela primeira vez, ele teve a possibilidade de se pensar como fazendo parte de um cosmos. Isso sequer tinha passado pela cabeça dele. Porque, como uma pessoa com esquizofrenia, ele se via sempre apartado, separado, fora da sociedade, fora do mundo, né? E esse é um sentimento que, infelizmente, perpassa muita gente na atualidade. Não, com essa chave de leitura, eu já me sinto presenteado, de verdade. Para mim, abriu outra possibilidade de encarar o estoicismo e eu estou bastante feliz. E eu queria muito agradecer novamente, professor, pela generosidade de conversar conosco, comigo e com todos os alunos aqui do Clube do Livro e do INEF como um todo, né? Essa entrevista vai pro YouTube também, que eu acho que esse livro tem que ser divulgado, tanto esse que o senhor traduziu, quanto esse que o senhor acabou de publicar.
publicação desse ano, né? 2023. E eu tenho essa outra tradução das diatribes do Epiteto. Sairá uma segunda, né? Dessa aqui? Finalmente, a partir do ano que vem, vamos retomar. Já traduzi metade do segundo livro. Espero que até o final do ano que vem a gente tenha publicado o segundo livro, das diatribes, né? E Sim. é um trabalho muito legal. Inclusive, esse ano, tive a possibilidade de, pela primeira vez em sala de aula, fazer uma leitura das diatribes em voz alta, né? Diante dos alunos. Foi uma coisa muito legal, muito gratificante, uma grande oportunidade de aprendizado. E as diatribes são como manual, né? Elas são fonte infinita, né, de significação. São palavras. Uma vez, eu tive esse sonho, lá nos anos 2000, falei isso uma vez para o Gabriele Cornélio. Eu sonhei, sabe aqueles sonhos reais, né? Eu sonhei que estava em Atenas e era de manhãzinha, estava aquele, sabe o sol azulzinho de manhã, né? E aí eu estava numa padaria e levava para fora pão fresco, pão quentinho ainda, pão fresco, né? Aí eu acordei e falei, que sonho interessante, né? E aí eu interpretei assim, né, que a minha missão era traduzir essas obras, né, porque elas contêm vida, né? Elas são alimento vivo, sabe? Elas não são mera literatura, algo para tornar alguém intelectual, nada disso. São textos voltados para a prática e são alimento para a alma mesmo. Maravilha, maravilha. Professor, muito obrigado.